Glória a Deus. Irmãos, por favor, vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus 28. Vamos ler os 3 versículos, 18, 19 e 20. Versículo 18 do capítulo 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Algumas outras versões está dizendo: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Podem tomar assento, irmãos, por favor? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que Deus tem uma palavra para o meu coração nessa noite. Estarei pregando, em primeira instância, aos meus ouvidos, ao meu coração, e aquilo que Deus há de falar com você. Eu gostaria que você estivesse ciente de que Deus, de igual forma, Ele também está falando ao meu coração. E o tema para a pregação dessa noite: o que nós somos? Discípulos de Jesus ou frequentadores de igreja? Você pode repetir comigo? O que nós somos? O que nós somos? Discípulos de Jesus? Discípulos de Jesus Ou frequentadores de culto? A ordem que Jesus dá na grande comissão, antes dele ser assunto ao céu, é que os seus discípulos deveriam ir em todas as nações e fazer discípulos de todas elas, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ele havia mandado. E discípulo é um seguidor, é aquele que segue, mas não é só aquele que segue os passos, mas é alguém que vive e que age de acordo com o ensino que recebeu. Para que nós sejamos um discípulo de Jesus, antes de mais nada, precisamos saber que para que isso aconteça, para que sejamos um discípulo de Jesus, nós precisamos entrar em um relacionamento pessoal com Jesus, reconhecendo Ele como nosso único Senhor e o nosso suficiente Salvador. É como alguns textos da Bíblia diz que nós estamos em Cristo. O livro de Filipenses capítulo 2 versículo 1 e alguns outros textos também dizem estando em Cristo. Nós, através da nova aliança, o sangue derramado de Jesus, nos unimos a Ele. Por intermédio da sua morte, da sua ressurreição, toda a culpa do pecado que eu e você tenhamos cometido passou a ser totalmente dele. E toda a justiça de Jesus, ela passa a pertencer a nós, porque entramos em um relacionamento pessoal com Ele, reconhecendo-o como nosso único Senhor e o nosso suficiente Salvador. Ser discípulo de Cristo, em outras palavras, não tem início naquilo que nós fizemos, ou aquilo que nós venhamos a fazer. O processo para se tornar um discípulo de Jesus começa com algo que Cristo, Ele fez por nós. Não fomos nós que fizemos para tornar-nos seus discípulos, mas começa com aquilo que Jesus, Ele fez por nós.
Jesus, como bom pastor, ele entregou a sua vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10 e versículo de número 11. Jesus, ele amou a igreja e ele se entregou a si mesmo por ela. Efésios capítulo 5 e versículo de número 25. Ele pagou uma dívida que não era dele. A dívida do pecado era uma dívida nossa. E através do pagamento desta dívida, que era nossa, que ele paga através da sua morte, seu sacrifício na cruz do Calvário, nós fomos unidos a ele e passamos então a ser o seu povo santo. E para que sejamos um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, para que sejamos um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, nós devemos confessar os nossos pecados, arrependidos, entregar a nossa vida a Jesus Cristo e obedecermos a tudo aquilo que Ele manda na sua palavra. Esse é o caminho para que se torne um discípulo de Jesus. Eu vou enfatizar essa parte, aí depois a gente discorre um pouquinho mais rápido. Para ser discípulo de Jesus, precisa confessar os pecados, arrependido, entregar a nossa vida para Jesus Cristo e obedecer em tudo que Ele nos manda. Ser discípulo de Jesus é uma decisão radical da vontade. O Evangelho, ele alcança a totalidade do ser humano, o intelecto, os sentimentos e a vontade. E tornar-se um discípulo de Jesus é uma decisão radical da vontade, que vem da insatisfação santa do coração, que entende que nada mais importa neste mundo do que cumprir a vontade de Deus. Esse é o caminho para se tornar um discípulo de Jesus. E aqueles que vieram a Jesus e uniram-se a Ele pela fé e tornaram-se seus discípulos, seus seguidores, que segue seus ensinos, imita a sua maneira de viver, eles terão algumas características nas suas vidas. E essas características é que vai qualificá-los se eles são frequentadores de cultos ou se realmente eles são discípulos de Jesus Cristo. E a primeira característica de um discípulo de Jesus está em Mateus capítulo 16 e o versículo de número 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A primeira característica de um discípulo, de que alguém está seguindo a Jesus, é que ele nega-se a si mesmo. É o que Jesus ele está dizendo. Ele disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, Jesus ele estava dizendo: esqueça de si próprio, renuncie a si mesmo. Você tem que esquecer de fazer a sua própria vontade. Você tem que parar de pensar em si mesmo, e você vai negar-se
a si mesmo, você não vai mais buscar fazer a sua vontade. Porque através da confissão dos pecados, arrependimento e o recebimento de Jesus, nada é mais importante na vida do discípulo neste mundo do que cumprir a vontade de Deus na sua vida. Por isso, Jesus ele estava dizendo: se alguém quer vir após ele, você vai ter que pensar menos em si próprio. Você vai ter que renunciar a si mesmo. Você vai ter que esquecer de fazer a sua própria vontade, porque agora uma outra pessoa divina, ela mora, ela habita dentro de você. E Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo, ele vive em mim. E o Cristo que vive em mim, através do Espírito Santo, ele tem uma vontade. E o discípulo, ele tem como prioridade na sua vida fazer a vontade do seu Senhor. Por isso ele pensa menos em si próprio, e ele pensa o tempo todo em fazer a vontade do seu Senhor. Ele renuncia a si mesmo. Ele abre mão dos seus planos, ele abre mão dos seus caminhos, se esses caminhos conflitam com a vontade de Deus, porque ele sabe que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mesmo que seja o Getsemane, a vontade de Deus, ela é maravilhosa na vida daqueles que a executam, e ele abre mão dos seus planos, ele abre mão dos seus sonhos, para que ele viva os sonhos e os planos de Deus, porque agora existe um ser divino que vive dentro dele, e ele vive todos os dias da sua vida para fazer a vontade desse ser divino que habita dentro dele. Aleluia! Aleluia! E eu pergunto para você e para mim, como está a sua vida nessa área? Como está a sua vida nesta área? A segunda característica de um discípulo de Jesus está em Lucas capítulo 9, versículo de número 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A segunda característica de um discípulo é que ele toma a cada dia a sua cruz e ele segue a Jesus. A cruz era um instrumento de tortura. A cruz, na vida do discípulo, significa morrer para si mesmo, morrer para as próprias ideias, morrer para as ambições, morrer para os desejos destituídos da vontade de Deus. É um abrir mão de um pressuposto direito de mandar na própria vida, porque a vida do discípulo não é mais dele, porque ele foi comprado por bom preço na cruz do Calvário. Agora o seu corpo, a sua alma, seu espírito pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele não manda mais em si próprio, ele não faz mais o que ele quer, porque ele agora, ele é um servo, ele é uma propriedade de uso exclusivo do Senhor, e ele abre mão das suas ideias, ele abre mão dos seus desejos, ele abre mão de mandar na sua própria vida, porque agora quem manda na sua vida é um ser perfeito, é um ser infalível, é um ser glorioso, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E essa atitude,
ela tem que ser renovada a cada dia na nossa vida. E por que não dizer, a cada instante, nós renovarmos esta ideia? Porque o texto está nos dizendo: tome a cada dia a sua cruz. Mesmo estando na luz, nós somos portadores de uma natureza pecaminosa. Sexta-feira a lição falou ao nosso coração que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ambos são opostos entre si para fazer o que não é da vontade um do outro. Mas se nós andarmos pelo Espírito, nós mortificaremos as obras da carne. E todos os dias existe um conflito entre a vontade humana e a vontade divina. Você acorda pela manhã e a vontade humana do ser caído conflita com a vontade do divino. E nós precisamos logo pela manhã tomar a nossa cruz e seguir a Jesus diariamente, aleluia. Mas não é suficiente só tomar a cruz pela manhã, porque quando você chega no trabalho, você se depara com uma situação adversa, e ali você tem vontade de fazer alguma coisa através dos seus braços e da sua força humana, e você precisa ser renovado nesta promessa de tomar a sua cruz a cada dia, a cada instante, e dizer: não, eu não me vingarei, mas eu entregarei a vingança nas mãos daquele que julga todas as coisas de maneira justa e perfeita, aleluia. Talvez você entra no ambiente familiar, oh Deus maravilhoso, e uma resposta áspera desperta-lhe a ira, e Paulo disse: ai, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Vem o sentimento de irar-se, discutir, brigar, arrumar uma confusão. E nesse momento, você e eu precisamos renovar esta promessa da palavra de Deus, tomar sobre nós a nossa cruz, aleluia, e dizer não ao nosso ego, dizer não à nossa vontade, e dizer sim, eu continuo servindo a Jesus, porque eu não abandonei a minha cruz, aleluia, glória a Deus. A terceira característica do discípulo de Jesus, Lucas 14, 27, e qualquer que não leva a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A terceira qualidade de um discípulo é que ele segue após Jesus. Ele segue após Jesus Cristo, aleluia. Deus tem levantado muitos homens e muitas mulheres, como disse Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Alguém só pode ser discípulo de Jesus se ele estiver seguindo após Cristo, aleluia. Nós louvamos a Deus, repito, por todos os homens que Deus levantou, por todos os homens que Deus vai levantar da história da igreja. Mas nós não seguimos a Lutero, nós não seguimos a Calvino, nós não seguimos a John Bunyan, nós não seguimos a nenhum outro ícone da igreja, da história da igreja. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Não é fácil seguir Jesus, não é fácil, porque o caminho é estreito, porque a porta ela é estreita, não é fácil, mas é possível, porque nós temos assistência do Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós temos dele a promessa, meus irmãos, de que ele cuidará dos seus discípulos nesta vida, e quando esta vida terminar, Marcos 10, do 29 ao 30, nós herdaremos a vida eterna na presença de Deus, aleluia.
nós estamos seguindo a Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Quem você está seguindo? Quem você segue? Porque muitas pessoas estão desistindo da igreja porque elas não estão seguindo Jesus. Elas estão seguindo um outro evangelho, um outro Espírito e um outro Jesus. Porque quando alguém segue Jesus, quando alguém vive os ensinos de Jesus, aleluia, aleluia, os seus olhos permanecem fitos nele, aconteça o que acontecer, venha o que vier, ele segue a Jesus, ele está nos passos de Jesus, ele está caminhando na caminhada do Senhor Jesus, aleluia. Ele não olha nem para a direita nem para a esquerda, ele ouve constantemente atrás de si uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós, como discípulos, devemos seguir Jesus, aleluia. Os frequentadores de igreja, eles seguem outro tipo de pessoa, por isso eles não se firmam, por isso não estão enraizados, porque são frequentadores de igreja. Mas os discípulos não, os discípulos sabem que seguir Jesus é caminhar para a cruz. Cruz é lugar de morte, cruz é lugar de renúncia, mas lá também é lugar de vida nova, de transformação, aleluia. A quarta característica do discípulo de Jesus, Lucas capítulo 14 e versículo 27. E se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A quarta característica de um discípulo é que ele aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, e o texto diz: a si mesmo. Pastor, qual é o ensino de Jesus? A lição fundamental que Jesus ele passa para os seus seguidores é que não podemos amar nada e ninguém mais do que a Cristo. Esta é a lição fundamental. Não podemos amar nada e ninguém mais do que a pessoa de Jesus. Para ser um verdadeiro discípulo, Jesus, ele exige que coloquemos o nosso relacionamento com ele acima e antes de todos os demais relacionamentos terrenos que nós tenhamos. Jesus, ele não admite concorrência. Para ser um verdadeiro discípulo, não podemos amar mais a esposa, o esposo e os filhos do que a Cristo. O verdadeiro discípulo, ele ama Jesus acima da esposa, dos filhos, qualquer coisa, porque Jesus é a razão de todo o seu viver. Isso é radical, mas esse é o ensino de Jesus. Quando você e eu amamos Jesus acima dos relacionamentos familiares, nós amaremos corretamente o nosso cônjuge e amaremos corretamente nossos filhos. Deus não nos deu filhos e cônjuge para que se torne um ídolo na nossa vida. Deus nos deu cônjuge para que a esposa seja auxiliadora e o homem seja o líder do lar. Deus deu os filhos
Porque os filhos são a herança do Senhor e os filhos são reflexo da glória de Jesus Cristo de Nazaré. Mas amar a Deus menos do que sua família, você não é discípulo de Jesus. Jesus não está dizendo que nós devemos não amar a família. Não, ele não ensina isso. Ele está dizendo que nós não devemos amar a família, ou o carro, ou o emprego, ou os estudos, ou o sonho, mais do que Jesus. O verdadeiro discípulo, oh, aleluia, aleluia. Eu olho para Silvânia e digo: Silvânia, eu te amo, mas a razão da minha vida é Jesus Cristo de Nazaré. Você é segundo plano. Desde que nós começamos a namorar, ela dizia: Devaldo, você é o segundo plano. Se o nosso namoro não desse certo, ela dizia, eu dizia para ela: olha, eu vivo sem você e você vive sem eu, mas nenhum de nós dois vivemos sem a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Tem homens que o casamento se acaba a vida cristã. Eu olho na Bíblia e vejo Oséias, esposo de uma mulher que foi tirada da prostituição, para demonstrar o amor de Deus para com Israel. Ele ama aquela mulher, tira ela, e ela volta para aquele mundo. E Oséias, ele é conhecido nas páginas do Antigo Testamento, o profeta do amor de Jeová, porque ele era uma voz profética, aleluia, perante a nação de Israel. Irmãos e irmãs, servos de Deus e servas de Deus, se perde o emprego, não quer ser mais cristão, se perde o relacionamento, não quer mais Jesus na vida, se acabou o casamento, é uma fatalidade. Não estou dizendo que não é, mas a vida não acaba quando acaba o casamento, porque a vida se chama Atos capítulo de número 17, nele vivemos, nos movemos, existimos e respiramos. Jesus Cristo tem que ser o centro da sua vida. Se Ele curar, nós seguimos a Ele. E se Ele não curar, nós seguimos a Ele. Se Ele ressuscitar, nós seguimos a Ele. Mas se Ele não ressuscitar, nós seguimos a Ele. Se a esposa não vem, não vem. Se o pai não vem, não vem. Se o filho não vem, não vão. A Bíblia diz, gente, isso é Bíblia. Jairo tinha uma filha que estava doente. Jairo se levanta, a filha ia morrer, e ele sabia que Jesus é a solução para o problema da sua casa. Jairo se levanta, ele vai buscar Jesus, deixa os cuidadores cuidando da menina, ele vai buscar a presença de Jesus, e ele busca Jesus. Jesus vem para a sua casa e diz: Talita come, menina, levanta, aleluia. A alegria voltou dentro de casa, aleluia. Jairo se levanta para buscar o Senhor. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas acima deles está Jesus na minha vida. Aleluia. Isso não pode ser discurso, isso tem que ser verdade sendo vivida, porque Jesus falou: aquele que não ama mais a Ele do que pessoas e coisas e relacionamentos não é digno de ser seu discípulo. É o que está escrito no texto que nós acabamos de ler. Não pode ser meu discípulo. É um frequentador de culto, é um frequentador de igreja, é um fazedor de campanha, mas não é discípulo. E Jesus, antes de ser assunto ao céu, Ele não disse para a igreja ir às nações e fazer dos homens frequentadores de culto. Não, Ele disse: vão às nações, pregue o Evangelho, e os homens, ao ouvir o Evangelho, o Espírito vai agir, o Espírito vai salvá-los, aleluia, e eles serão transformados em discípulos de Jesus. Aleluia. Você não se torna cristão e depois discípulo. Quando você nasce de novo, você se torna cristão e discípulo simultaneamente. Aleluia. Ele nos mandou ir fazer discípulos, e o discípulo,
Ele sabe quem ele é em Deus, aleluia. Ele vive sem o mundo, mas não vive sem Jesus Cristo de Nazaré. A quinta característica de um discípulo é que ele renuncia a tudo quanto tem. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele exige uma renúncia completa. Ele exige uma entrega sem reservas. Ele exige uma rendição total. Ele exige a sua alma, o seu espírito e o seu corpo, aleluia. Ele quer a totalidade do seu ser. Jesus, ele quer ser o Senhor absoluto das nossas vidas, aleluia. É uma rendição total do ser ao senhorio de Jesus. É alguém que tem e que mantém um compromisso total com Ele. É alguém que entregou-se sem reservas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Você já se entregou sem reservas a Jesus? Ou existe alguma área da sua vida e da minha vida que não foram entregues a Jesus? Ele quer ser o Senhor do nosso 100%. Tiago, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Deus não divide os seus discípulos com o mundo. Os discípulos são dele, fizeram uma entrega radical, aleluia, para Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Que coisa linda e maravilhosa. Nós estamos rendidos totalmente ao senhorio majestoso de Jesus. Aleluia. Frequentadores de culto não vê a hora que começa o culto e não vê a hora que termina o culto, para que eles possam ir para casa, para que eles voltem para o seu mundinho. Discípulos, ele entra no culto, o céu desce, ele sobe, é algo extraordinário. Ele tem fome e sede quando lhe dizem: vamos à casa do Senhor, porque Deus habita no meio do seu povo, e na sua destra delícias perpetuamente, e na sua presença há plenitude de alegria. Eu vou sair transformado da casa do Senhor, que é chamada casa de oração para todos os povos. Sexta característica do discípulo, Lucas 9:58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem entra em onde reclinar a cabeça. Seguir Jesus não deve contar com uma vida de luxo. Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Aleluia! Alguém pode dar um glória a Deus? Tendo o que comer e o que vestir e onde morar, estejamos com isso contentes. Seguir Jesus não deve contar com um estilo de vida luxuoso. Você tem o que comer, tem o que vestir, tem onde morar. Pastor, mas o meu apartamento é quase igual a choupana. Mas se Jesus estiver lá, aleluia. Se Jesus estiver lá, meu irmão, os vizinhos ouvirão, porque nas tendas dos justos
a voz de júbilo, aleluia. Diz o salmista, glória a Deus. Buscar uma vida luxuosa para se tornar um ser egocêntrico. Quanto mais tem, menos distribui. Mas aqueles que têm Jesus e é discípulo de Cristo, quanto menos tem, mais eles dividem. E o que é maravilhoso, não acaba. É verdade, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Não acaba. Oh, glória. Glória. Não acaba. Minha mãe nos deu dois pacotes de café para trazer para o Japão. Jesus enviou na porta da casa dela, 4 pacotes de café, 4 de 1 quilo. Ela falou: Edevaldo, eu te dei 2. Jesus Cristo mandou 4 na porta da minha casa, porque Ele é fiel. Talvez você está dizendo: pastor Edevaldo, pode café, o que ele tem a ver com a glória de Deus? Para o impuro nada é puro, mas para os limpos de coração, eles veem Deus nas coisas mínimas. Eles veem Deus no café, eles veem Deus no feijão, eles veem Deus na roupa usada, na gravata. Foi Deus que tocou, foi Deus que levantou, foi Deus que enviou, foi Deus que supriu, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz é o nome dEle. Quem dá um testemunho? Ganhei um chinelo, grande coisa. A coisa mais fácil é comprar chinelo aqui. Nada é puro para os impuros. Mas Jesus disse: os limpos de coração, eles veem Deus. Eles veem Deus, aleluia. Eles veem Deus em todas as coisas e glorificam o nome do Senhor, aleluia. Você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que morar. Meu irmão e minha irmã, esteja contente com isso. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Não, eu quero ficar rico. Não tenhas inveja dos ímpios que prosperam. É verdade, Senhor. Meu Deus, tu és maravilhoso, Jesus. O discípulo de Jesus, ele segue o seu mestre. E o nosso mestre não tinha onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo: vocês querem vir após mim? A vida de vocês não será uma vida luxuosa. Vocês serão um canal de bênção. Vocês receberão e vocês darão. Mas quanto mais vocês derem, mais vocês receberão. Meu Deus. É verdade, Senhor. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, se vos darão nos teus braços. Aleluia. Mas o fulano tem, é porque o padrão de vida dele é melhor que o meu. E o discípulo, ele se alegra com aqueles que se alegram, mas ele chora com aqueles que choram. Se você pode, eu não posso, mas se você pode, a tua alegria é a minha alegria, porque eu estou seguindo a Jesus Cristo de Nazaré. A 7ª característica do discípulo, Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. O discípulo, ele lança a mão do arado e ele não olha para trás. Olhar para trás é o desejo de voltar ao Egito. Aquele que lança a mão do arado, aleluia, ele olha para frente, aleluia, ele olha para Jesus Cristo de Nazaré. Ele não tem saudade do Egito, aleluia, porque Egito é lugar de sofrimento, é lugar de angústia, de desespero. A caminhada com Cristo é maravilhosa, é gloriosa, é abençoada, aleluia. Se o trabalhador, ele olhar para trás segurando o arado, o seu trabalho vai sair todo mal feito. O discípulo de Jesus, ele coloca a mão no arado
E ele trabalha sem distração. Se é para fazer, é para ser feito da melhor maneira possível. É colocar a mão no arado e trabalhar sem distração. É fazer o melhor para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Amém. Alguém pode até dizer, ele quer se aparecer, ela quer se mostrar. Diga o que quiserem, eu quero só uma coisa: agradar aquele que morreu na cruz. Aleluia. E um dia eu e você chegaremos diante dele e prestaremos conta da vida que vivemos. Oitava característica do discípulo de Jesus, Marcos capítulo 3, versículo 14: e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandou pregar. O discípulo está constantemente com o seu Senhor. A pessoa está meio desanimada na igreja, a pessoa está cabisbaixa. Então vamos dar um cargo para animar essa pessoa. Dá uma responsabilidade para ela, porque aí ela vai pegar fogo. Ele não chamou 12 homens primeiro para fazer. Ele chamou 12 homens primeiro para estar com ele. O fazer é uma consequência do estar com ele. Tem muita gente fazendo sem estar com ele. E está fazendo por aplausos, por tapinha nas costas, por recompensas. Mas Jesus, ele diz no texto, ele nomeou 12 para que estivessem com ele. Antes do fazer, vem o relacionamento com ele. Diz João: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Jesus, ele nos escolheu não para fazer, ele nos escolheu do mundo para nós estarmos com ele. Aleluia! Depois de estar com ele, aprender dele, ser lapidado por ele, ter os mesmos sentimentos que ele e liberar esses sentimentos dele. Então agora ele envia os discípulos para pregar como apóstolos enviados. Tem gente que está triste na igreja porque não prega. Tem gente que está triste na igreja porque não libera, porque não coordena. Isso é um outro evangelho. E Paulo diz: se um anjo do céu vos pregar algum outro evangelho, além do qual vos temos pregado, seja anátema. Eu estou aonde estou, satisfeito e feliz, aleluia, porque eu tenho estado com ele. Eu tenho estado com ele, e quem esteve com ele é visível. Disseram em Atos dos Apóstolos: quem são estes? Pela autoridade com que pregam e os sinais com que operam, eles estiveram com o ressurreto Nazareno, porque são homens iletrados, não estudaram os pés de Gamaliel, mas eles estiveram com Jesus Cristo de Nazaré. Se falássemos que nessa semana a campanha de oração para todos os irmãos que viessem à igreja, nós daríamos 50 mil ienes. Essa igreja lotaria de miseráveis frequentadores de culto. Lotariam. E aí depois dizem, e Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata e por 50
Os homens estão se prostrando diante de Mamon. A motivação, ela está errada. Agora, quando você diz, Jesus Cristo estará aqui nessa campanha de oração, se não acontecer o arrebatamento, você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 4. Mas se falar, vai dar 50 mil. 50 mil atrai os homens, mas o Rei do Universo, que Deus faça nessa noite de nós verdadeiros discípulos. A irmã André louvou o Senhor. Os nossos irmãos, eles não deixaram de ir ao culto por causa do frio. Não foi o calor, mas foram leões. Foi a ira de Nero. Se vocês continuarem se reunindo, seus canibais que se reúnem para tomar o sangue e comer a carne de um homem, eles não entendiam a doutrina da Santa Ceia do Senhor. Eles foram ameaçados de morte, aleluia. Mas mesmo assim, aleluia, aqueles irmãos, aleluia, eles eram discípulos, eles estavam seguindo Jesus, aleluia. Nem a fogueira, nem os leões, aleluia, eles queriam estar com Jesus. Eles queriam estar com Jesus. Aleluia. Eles queriam estar com Jesus. Irmãos, o verdadeiro discípulo, ele está constantemente com Jesus. Sabe essa glória que nós estamos sentindo aqui? Porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Nós não andamos sozinhos. O problema é que nós não queremos mais estar com Ele. Ele já não mais nos atrai. Não temos mais prazer na sua companhia. O que nos atrai é o fazer, é atividade. Vamos fazer, e todo mundo se mobiliza para fazer. Não está errado fazer, está errada a ordem que se faz. É verdade. Antes de fazer, nós precisamos estar com Ele, aleluia, aprender dEle, aleluia, conhecer Ele. Sabe o que nós temos dito uns aos outros? Olha, para você pregar a respeito de Jesus, faça um curso, faça a escola teológica, frequente 55 anos a escola dominical, e quando você tiver com 55 anos de escola dominical, aí você pode pregar. Só que quando nós lemos os evangelhos é diferente. Quando João Batista dá testemunho que Jesus é o Cristo, 2 discípulos seguem Jesus. André seguiu Jesus, vai com ele até a sua casa, ficam juntos. No outro dia, André procura Pedro e fala: encontramos o Cristo de quem Moisés falou. André pega Pedro e leva Pedro até Jesus, e Jesus diz: tu és Cefas, você será chamado Cefas a partir de agora. Natanael Filipe ouviu do Cristo. No outro dia ele foi atrás de Natanael: ouvimos falar a respeito daquele que Moisés e os profetas disseram. E ele pega Natanael, leva até o Senhor Jesus, e Jesus fala a respeito da vida de Natanael. Ele disse: Natanael, coisas maiores tu vai ver, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Mas por que é que eles pregam? Porque eles estavam entusiasmados com Jesus. É verdade, Senhor. Havia entusiasmo. Foram alcançados um dia, já no outro dia eles já estavam pregando, falando de Jesus, e através das redes de relacionamentos, André, Aleluia. sabe, Pedro conhecia André, religioso e inconverso, e André conhecia Pedro, homem paradadura mesmo depois de convertido. E André vai e fala: nós encontramos o Cristo.
Ele pega, ele dá testemunho para um da sua casa. Os da sua casa veem que ele é um discípulo de Jesus. Ele segue o Cristo, aleluia. O discípulo prega, irmãos. O discípulo, ele está sempre avançando. Ele não espera o curso para poder pregar a respeito de Jesus. Ele está tão entusiasmado que mesmo debaixo de severa perseguição, Atos 8:4, aqueles que foram dispersos, eles iam por toda parte, aleluia. Atos 8:4, por onde eles iam, sabe o que eles faziam? Testemunhavam a respeito de Jesus, almas eram salvas e o nome de Jesus Cristo era glorificado. Por quê? Eles eram discípulos. O discípulo não cessa de falar de Cristo. Encerro com Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19 e versículo de número 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus mandou a igreja ir e fazer discípulos. Pergunte para o seu irmão: você é um discípulo ou você é um frequentador de culto?